Então, meus amados irmãos, muito boa tarde, ou melhor, muito boa noite, porque hoje é quinta-feira, tal como tínhamos dito no domingo passado, que a quinta estaríamos aqui, e estamos aqui para, mais uma vez, estarmos convosco e podermos adorar este Deus tão bom e maravilhoso. Quero, mais uma vez, saudar a todos com a santa e gloriosa paz de Jesus. Os irmãos que estão aí, que têm sido fiéis ao longo deste tempo, queremos que mais um tempinho e nós estaremos depois juntos na casa de oração. Entretanto, vamos orar a Deus para que Deus nos dê um tempo maravilhoso nesta noite. Amém? Vamos ouvir alguns cânticos, ou melhor, um tempo de louvor pelas nossas irmãs que estarão louvando e adorando a Deus e logo estaremos estudando algo da palavra de Deus que acredito que será de bênção para todos nós. Deus abençoe. Deus me quis salvar. Oh, graça admirável, sem igual. Oh, graça de Deus, sem par. Pecador como eu, perdido, mortal, mas Deus me quis salvar. Oh, graça admirável, sem igual. Oh, graça de Deus, sem par. Um pecador como eu, perdido, mortal, mas Deus me quis salvar. No céu com Jesus irei gozar das bênçãos que Ele tem para mim. Mil anos só será o principiar de um dia que não tem fim. 1000 anos só será o principiar de um dia que não tem fim. Então, meus amados irmãos, depois deste tempo adorando e louvando ao Senhor, acredito que os irmãos estão já desejando ouvirmos a palavra de Deus. E nesta noite eu tenho estudado algo e tenho trazido algo nesta noite que acredito que será de bênção para todos nós. Eu gostaria de falar sobre os princípios divinos para o avivamento. E vamos abrir a palavra de Deus no livro ou na carta segunda de Crônicas,
Vamos ler a palavra do Senhor em 2 das Crônicas, capítulo com o número 7 e o versículo número 12, que diz o seguinte: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então, diz a Bíblia, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, graças a Deus. Meus amados irmãos, o rei Salomão tinha acabado a construção da casa do Senhor no Monte Moriá. Foram 7 anos de trabalho, 7 anos de esforço e também de dedicação para fazer a mais linda e luxuosa casa para a habitação de Deus. Salomão não se poupou a esforços nem recursos para construir a casa de Deus, porque para Deus, Salomão pensava, e bem, tinha de ser o melhor. Tendo Salomão concluído a construção da casa do Senhor, convocou então a todo o Judá e Jerusalém para a consagração da casa do Senhor. E, meus amados, Jerusalém encheu-se de pessoas. Jerusalém estava em festa. E Salomão, diz a Bíblia, orou ao Senhor em alta voz, diante do templo, na frente de todo o povo, consagrando assim a casa do Senhor. 2 das Crônicas, capítulo com o número 7, que há pouco eu não li, quero ler agora para os irmãos, e o versículo 1 diz assim: E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Que coisa maravilhosa, diz a palavra de Deus. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto. Diz o versículo número 2, e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Verso número 3, do mesmo capítulo 7, diz: E todos os filhos de Israel, vendo o fogo e a glória do Senhor descer sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Glórias ao nome do Senhor. Que palavra tão gloriosa! E ainda o versículo número 8 diz assim a palavra de Deus: E assim, naquele tempo, celebrou Salomão a festa 7 dias, e todo Israel com ele, uma multidão ou uma muito grande congregação, desde a entrada de Amate até ao rio de Egito. Meus amados irmãos, vejam o que aconteceu. Depois o verso número 12 diz: E o Senhor apareceu naquela noite, aleluia, a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Deus escolheu um lugar onde pudesse ser adorado, onde pudesse ser louvado, e nós damos graças a Deus porque hoje temos a casa do Senhor, onde nós podemos adorar, podemos louvar este Deus tão bom e tão maravilhoso. E diz o versículo 13, que estou a repetir: Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo,
irmãos amados, veja o que diz agora o versículo-chave desta mensagem. E se o meu povo, aleluia, e se o meu povo, não é um povo qualquer, mas aquele povo que se chama pelo meu nome, diz a Bíblia, se esse povo se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, diz a palavra de Deus, então eu, o Senhor, ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glórias ao seu nome. Então Deus mostra a Salomão precisamente o caminho para o avivamento da nação de Israel. E baseado neste versículo número 13, notem bem, se porventura não chovesse sobre as plantações, os gafanhotos consumissem o fruto da terra e a peste viesse sobre o povo, este era o caminho para ter a bênção de Deus de volta sobre a terra. Amados, Deus aqui está a colocar os princípios para alcançar o avivamento que vem do alto. E em primeiro lugar eu quero analisar convosco, e tomem muita atenção. Primeiro é preciso desejo em buscar o avivamento, e não só, e disposição para receber este avivamento. O crente, para ter um avivamento, meus queridos irmãos, em sua vida, primeiro precisa desejá-lo, precisa ter desejo deste avivamento. Esse desejo precisa ser, sem dúvida, intenso e com muita vontade em receber. Deixe-me dizer-vos, o avivamento não cai de paraquedas sobre quem não espera, não. O avivamento sempre vem sobre quem o deseja e quem busca, bendito o seu santo nome. O crente que deseja o avivamento deve então, meus amados, dispor de tempo para o poder buscar. Aquele que deseja o avivamento deve fazer tudo para o poder receber. Deus quer derramar o verdadeiro avivamento no meio do seu povo. Deus tem prazer, igreja, em cumprir o desejo do coração do crente. Lá o Salmo 37 e o versículo com o número 34 diz a bendita palavra do Senhor o seguinte, aleluia, deleita-te também no Senhor. Veja esta expressão tão maravilhosa. Deleita-te também no Senhor e Ele, o Senhor, te concederá o que deseja o teu coração. Mas para isso tens que te deleitar, aleluia, no Senhor. Qual é o desejo do teu coração? Faço esta pergunta. Qual é o desejo do teu coração? Será pelos bens desta vida? Ou o teu desejo é por um avivamento? Será que o teu desejo é mesmo por um avivamento no teu coração? O desejo de buscar a Deus em nossa vida vem do próprio Deus. É a graça de Deus derramada sobre nós que nos dá esse desejo, aleluia. Deus derrama graça sobre o crente. E esse crente, amados, fica com desejo de buscar mais a Deus, ao ponto de ser avivado. Então, chegamos à conclusão de que o avivamento não vem da terra, de maneira alguma, mas vem do céu. A Deus te dá glória. O avivamento não é provocado na terra, igreja. Não, mas é provocado no céu. Quem começa o avivamento não é o homem. Quem começa o avivamento não é a igreja. Quem começa o avivamento não são, sem dúvida, as organizações humanas, nem qualquer credo humano. Quem começa o avivamento é o próprio Deus. Aleluia. A nossa parte é apenas abrir o coração, somente abrir o coração, e a glória de Deus se manifestará na tua vida. Glórias ao seu santo nome. Em segundo lugar, fala-nos de humilhação. Amém. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, como diz a palavra do Senhor, se ele orar e buscar a minha face, mas antes fala-nos da humilhação. O segundo passo, amados, para alcançar avivamento é precisamente a humildade. E humilhar, o que é? É ser humilde, é rebaixar,
é submeter-se, é render, é sujeitar-se, é subjugar. Tudo isto está ligado à humilhação. Logo, o crente deve reconhecer as suas faltas, as suas falhas, as suas fraquezas, os seus erros. Não há homem perfeito, todos erram, todos são falíveis e precisamos, para receber de Deus, ser humildes, para entender que todos nós falhamos, todos nós temos fraquezas. Diz a primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo com o número 5 e o versículo número 6, diz o seguinte: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Para quê? Para que a seu tempo Deus vos exalte. Logo, o crente deve manifestar tristeza pelo seu pecado. O crente deve aborrecer, irmãos, a iniquidade à sua volta. Irmãos queridos, o crente não se deve sentir bem com o pecado que tão perto lhe rodeia, com tudo que está à sua volta, com toda a iniquidade. Não, o crente não se deve sentir bem. O crente deve aborrecer a iniquidade. Diz o livro de Hebreus, capítulo número 1, versículo número 9, diz o seguinte: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, preste atenção, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Logo, amados, o crente deve renovar seu compromisso em fazer a vontade de Deus. Nós estamos aqui não para fazer a nossa vontade, nós estamos aqui para fazer a vontade daquele que nos salvou, daquele que nos transformou, daquele que é nosso grande amigo, que está conosco. Aleluia! O que Deus mais se agrada, meus queridos irmãos, na vida do crente é quando ele obedece à sua vontade. O crente que obedece a Deus, isto agrada o nosso Pai. Por isso o salmista, no Salmo número 40 e o versículo número 8, preste atenção a este versículo, quando o salmista diz: deleito-me em fazer a tua vontade. Aleluia! Ó Deus meu, sim, a tua lei, ouça o que ele diz, está dentro do meu coração. Irmãos amados, a humilhação implica em reconhecer a nossa pobreza espiritual, em reconhecer a nossa dependência de Deus, a Deus toda a glória. Daí o salmista, no Salmo número 51 e o versículo com o número 17, ele dizer o seguinte: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado, diz o salmista, e contrito não desprezarás. Ó Deus, a Deus toda a glória. Então o crente com o espírito quebrantado é um crente com um coração humilde, irmãos. E Deus não despreza quem se humilha na sua presença. Lembremos-nos disto: Deus jamais despreza aquele que se humilha em sua presença. Daí o livro de Mateus, no Novo Testamento, no capítulo número 5 e o versículo número 3, que os irmãos certamente estão lembrados, diz lá: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Meus amados, no Sermão da Montanha, Jesus diz: aqueles que são humildes de coração são aqueles que dependem dele, são aqueles que reconhecem que nada são, mas que ele é tudo. Irmão amado, seja humilde na presença de Deus. Queres ser avivado? Queres ver a bênção de Deus? Queres ver Deus operar na tua vida? Humilha-te na presença do Deus vivo. Permita-vos dizer, o céu é dos humildes. O céu não é para todos, não. O céu é para aquele que o recebeu, é para aquele que vive com ele, é para aquele que é fiel, é para aquele que é humilde, tal como diz lá em Mateus 5:3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, bendito o seu santo nome. E diz o livro de Tiago, capítulo número 4, versículo número 6, diz assim: antes, dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste
aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Não dá para dizer um amém, um glória a Deus, aleluia. Deus dá graça, sem dúvida, àqueles que são humildes, porém Deus resiste aos soberbos. Aquele que é soberbo, aquele que é orgulhoso, Deus resiste, mas Deus dá a graça àquele que é humilde. Para o crente receber então o avivamento, igreja, deve ser humilde diante de Deus, deve render-se aos pés do seu Deus. Esvazie-se, irmão. Permita-me dizer isto, agora que me estás a ouvir, deixa-me falar contigo. Esvazia-te de tudo aquilo que impede Deus operar na tua vida. Esvazia-te de tudo. Seja um crente sincero e um crente leal para com o Deus vivo, porque Deus ama aquele que é humilde. Em terceiro lugar, este versículo 14, e se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, buscar a minha face, etc., fala-nos também da oração. Queridos irmãos, agora, também eu quero ser muito claro. Não existe avivamento, e preste atenção ao que eu vou dizer, sem oração. Irmãos queridos, não é possível haver avivamento sem oração. Deixe-me voltar atrás. Lembra-se o que eu disse? Que o avivamento não vem da terra. O avivamento vem do céu. Então, meus queridos irmãos, a bênção de Deus não vem da terra. A bênção de Deus vem do céu. Então, não é possível, de modo algum, existir avivamento sem oração. Todos os avivamentos que lemos à luz da palavra de Deus, como da história da igreja, aconteceram, sim, através da oração. E o segundo livro das Crônicas é um livro de avivamento. Eu vou repetir, irmãos. O segundo livro das Crônicas é um livro de avivamento. E todos eles aconteceram, sabe como? Pela busca da oração. Quem ora, Deus abençoa. Quem ora, o céu se abre. Quem ora, Deus opera. Quem ora, vê a glória de Deus. Quem ora, a sua vida muda. Quem ora, alcançará bênçãos e gloriosas da parte do nosso Deus. Então, meus amados irmãos, o próprio Deus, aqui neste capítulo 7 e o versículo 14, o próprio Deus dá a regra, a norma, ao dizer: se o meu povo orar, aleluia, se o meu povo orar, quer dizer que a bênção só é possível se o povo orar. A bênção só acontece quando o povo ora. E, irmãos queridos, eu estou a enfatizar isto porque isto é muito importante. Queres ver Deus operar na tua vida? Tens que orar, deves orar. A oração, permita-vos dizer, é o meio de comunicação do crente com o seu Deus. A oração é o meio, o único meio que nos leva à presença de Deus. A oração, disse alguém, é o combustível que alimenta a fogueira do avivamento. Glórias ao nome do Senhor. E olha o que diz o livro de Isaías, capítulo número 55 e o versículo número 6. Buscai ao Senhor. E sabe o que é que ele diz a seguir? Enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. E eu dou graças a Deus por isto. Então o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes veio precisamente quando os discípulos, irmãos, estavam no cenáculo a fazer o quê? É oração perante o Senhor. A igreja deve clamar com perseverança, pedindo o avivamento. A igreja deve depender totalmente de Deus e confiar nele para a sua intervenção. A oração, irmãos queridos, permita-vos dizer, deve ser fervorosa. A oração deve ser persistente até Deus responder dos altos céus. Daí que a palavra do Senhor diz, e o próprio Senhor Jesus Cristo disse isto quando Ele esteve conosco há mais de 2000 anos, lá no livro de Mateus, no capítulo número 7 e o versículo 7 e 8, que diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porquê? Porque aquele que pede,
recebe, a Deus toda a glória. E o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Amados irmãos, que coisa maravilhosa, que experiência tremenda. Irmão querido, Jesus mesmo diz que nós devemos pedir, porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, ser-lhe aberta a porta. A Deus toda a glória. Vamos adorar e bendizer este Deus digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Bendito seja o seu santo nome. E então na parábola, irmãos, do juiz iníquo, Jesus diz, lá em Lucas, no capítulo número 18 e o versículo número 7, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Se clamarmos, Deus vai responder, Deus vai atender. Irmãos, há que clamar a cada dia, porque Deus responde. Em Tiago, capítulo 5, 2 versículos maravilhosos, diz no versículo número 17, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. A sua oração, Deus ouviu e atendeu. E agora veja o que diz o versículo número 18. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amados, tudo Deus fez em resposta à oração de um homem que amava a Deus. Homem que ama a Deus, homem que é fiel, homem que é crente, homem que se agarra a Deus, a sua oração será respondida. Pode não ser no momento, mas a seu tempo Deus responde. Tiago mostrou que o profeta Elias era um homem igual a qualquer um de nós. E Deus ouviu a sua oração e mandou chuva do céu. O Deus que ouviu Elias, querido irmão, também quer ouvir as tuas e as nossas orações. Temos de pagar o preço em oração se queremos um verdadeiro avivamento. Mas na continuação deste versículo, número 14, do capítulo 7 de segunda das Crônicas, vemos mais. Vemos que fala de uma comunhão profunda. Porque diz lá, o Senhor diz, e se o meu povo buscar a minha face. Paremos aqui um pouco. E se o meu povo buscar a minha face. Irmãos, sabe o que é que isto implica? Implica numa busca mais profunda da presença de Deus. Muitos, infelizmente, lamento dizer isto, muitos buscam apenas os favores de Deus. Aquilo que Deus pode fazer, mas buscam, ou pouco buscam, a face deste Deus que é tão maravilhoso. E, meus amados irmãos, quando a Bíblia diz, e se o meu povo buscar a minha face, fala-nos de intimidade com Deus, de uma comunhão plena com Deus, para alcançarmos o avivamento, para podermos ver a bênção de Deus em nossas vidas. As nossas orações precisam ser mais profundas, mais íntimas com Deus. Precisamos buscar mais a face de Deus. O povo de Deus deve, com dedicação, buscar ao Senhor com todo o seu coração. Daí que o livro de Jeremias, capítulo com o número 29, versículo número 13, dizer precisamente o seguinte para cada um de nós: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E buscar-me-eis, aleluia, e me achareis, quer dizer que Ele está lá, mas para nós o encontrarmos temos que o buscar. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar de todo o coração, igreja, é buscar a Deus sem nenhuma reserva, é buscar a Deus com muita dedicação. Devemos buscar ao Senhor pelo que Ele é e não por aquilo que Ele pode fazer por nós. Isto revela maturidade espiritual. Eu amo o Senhor, não por aquilo que Ele me dá, mas por aquilo que Ele é, pelo seu poder, pela sua graça, pela sua divina unção. Daí o salmista, no Salmo número 27 e o versículo número 8, dizer o seguinte: quando tu disseste,
buscai o meu rosto, o meu coração te disse, a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Aleluia. Então Davi buscava a face de Deus. Por quê? Porque ele sabia que quando se busca a face de Deus, as suas mãos se abrem em prol daquele que o busca. Irmãos, buscar a face de Deus é pretender estar com Ele, é desejar a sua presença. Quando buscamos a face do Senhor, estamos buscando o favor de Deus, a sua graça. Os avivamentos que aconteceram na história da igreja, os crentes buscavam a Deus de todo o seu coração, com muita profundidade, experimentavam um derramamento da glória de Deus, de uma maneira sem precedentes em seu tempo. Aleluia. E essa busca da face de Deus é quebrantar o coração na sua presença. Olha o que diz o Salmo 51, versículo número 17, diz o seguinte, queridos irmãos, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Oh Deus, a Deus toda a glória. Então, amados, o que é que nós aqui vemos? Que quando o crente quebranta o coração na presença de Deus, Deus recebe e Deus ouve. Então precisamos orar cada dia mais, num único desejo de buscar este avivamento, o avivamento genuíno. Lamentações de Jeremias, capítulo com o número 3, versículo número 29, diz assim, ponha a sua boca no pó, talvez assim haja esperança, a Deus toda a glória. Eu vou repetir este versículo, ponha a sua boca no pó, talvez haja esperança. Deus quer avivar a sua igreja. Deus quer operar o verdadeiro avivamento em cada crente. Deus quer abençoar a tua vida. Deus quer encher a tua vida. Deus quer avivar a tua alma. Deus quer fazer coisas grandes contigo, meu irmão. Mas para que isso aconteça, tu precisas abrir a tua alma. Tu precisas buscar o Deus vivo. Tu precisas orar ao Senhor. Irmãos amados, diz a palavra de Deus que orando Jesus, o céu se abriu. Como é que o céu pode se abrir para ti se tu não oras a Deus? Como é que o céu pode baixar se tu não buscas a Deus? Irmão amado, nesta hora, neste momento, é o desafio que eu te lanço aqui, nesta hora e neste momento. Ora a Deus, clama a Deus, busca ao Senhor e o céu vai se abrir. Quem sabe, hoje pode ser um dia de bênção para a tua vida. Hoje pode ser um dia de vitória para a tua vida. Clama ao Senhor e vais ver aquilo que Deus pode fazer na tua vida. Mas, ainda dentro deste versículo, encontramos uma outra expressão. E se o meu povo se converter dos seus maus caminhos. Que coisa linda! Irmãos amados, isto alegra o meu coração. O Senhor diz, e se o meu povo se converter dos seus maus caminhos? Irmãos, vejam aqui que a conversão implica um arrependimento verdadeiro e profundo daquilo que se praticava e uma mudança de atitude. O que é que isto quer dizer? Não é suficiente apenas humilhação, não é suficiente apenas a oração, é preciso também conversão dos maus caminhos. Para quê? Para que Deus opere um verdadeiro avivamento. A conversão, igreja, ouça o que eu vou dizer, a conversão implica numa mudança de direção, implica numa mudança de atitude, implica numa mudança de hábitos, mudança de práticas que não agradavam a Deus. Abandonar pecados específicos é necessário. Renunciar o mundanismo e chegar-se a Deus pedindo misericórdia, pedindo perdão e purificação. Daí que o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo número 3 e o versículo número 19, dizer o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, meus amados irmãos, vejam o processo da conversão: arrependimento, conversão, presença de Deus
e refrigério. Logo, o profeta Isaías, na sua chamada, passou por um processo de purificação de pecados, a qual lhe foi mostrado na presença de Deus. E lá em Isaías, no capítulo 6, versículo 7, que os irmãos devem conhecer bem, diz: e com ela tocou a minha boca, aleluia, aquela brasa que veio, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, amém? E a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Isaías agora, purificado e avivado, estava pronto para fazer a obra de Deus. Não se pode fazer a obra de Deus de outra forma, irmão. Precisamos estar avivados, precisamos estar cheios do seu poder, da sua graça. Bendito seja o nome do Senhor. Daí que o livro do profeta Joel, encontramos a profecia do derramamento do Espírito, que eu quero apenas lembrar lá no livro de Joel, capítulo com o número 2 e o versículo 28, quando este homem de Deus diz: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos mancebos terão visões. Mas no capítulo 1 do livro de Joel, Deus faz uma observação ao povo, e reparem bem nesta observação, lá no livro de Joel 1 e o verso número 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim, diz, de todo o vosso coração. E isso como? Com jejuns e com choro e com pranto, graças a Deus. Então, meus amados, para que o avivamento viesse a acontecer no capítulo 2, era fundamental o povo converter-se dos seus maus caminhos. Deus está aqui dando a direção para o povo encontrar a bênção do avivamento. Em todos os avivamentos da história, houve conversões em massa. Aleluia. Lamentações, capítulo número 3 e o versículo número 40, diz este homem de Deus, e preste atenção: esquadrinhemos os nossos caminhos. E agora veja, experimentemo-los. E olhem, e voltemos ao Senhor. A Deus toda a glória. Esquadrinhar. Irmãos, sabe o que isto quer dizer? É examinar as atitudes, o modo de vida e achar tudo aquilo que está errado, que não agrada a Deus. Neste versículo diz: e voltemos para quem? Para o Senhor. Na história da igreja, meus queridos irmãos, só houve avivamento quando ocorreu arrependimento do povo. Eu vou repetir, na história da igreja só houve avivamento quando ocorreu arrependimento do povo. Então o crente precisa desviar-se dos seus maus caminhos. Aleluia. Se quiser o avivamento de Deus na sua vida, todo o avivamento, ouçam bem, todo o avivamento, irmãos, traz mudança e atitude nas pessoas. Posso repetir? Todo o avivamento traz mudança de atitude nas pessoas. Bendito o nome do Senhor. Então temos o exemplo do avivamento que aconteceu em Judá, na época do rei Asa. Lá em 1 de Reis, que não vamos ler agora os versículos, 1 de Reis, no capítulo 15 e o versículo número 11, deixe-me só mencionar, diz assim, que quando Asa começou a reinar em Judá, ele era um rei crente, irmãos. Ele era um rei que temia a Deus. E mais, diz a Bíblia, que fazia o que era bom aos olhos do Senhor. E diz a Bíblia que ele encontrou a nação com altares a deuses estranhos, estátuas a ídolos. E o rei Asa, sabe o que é que ele fez? Tirou todos os altares dos deuses estranhos de Judá, quebrou todas as imagens dos deuses de Judá, e o rei Asa mandou que o povo buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. E sabe o que é que aconteceu, irmão? E Deus abençoou a nação e deu repouso à terra de Judá. Claro, irmão, quem é fiel, quem faz a vontade de Deus, não pode esperar outra coisa senão a bênção de Deus na sua vida. Assim acontece conosco, se tirarmos da nossa vida tudo aquilo que impede de recebermos um avivamento de Deus, então Ele virá. Irmãos, precisamos examinar o nosso coração, precisamos ver se há alguma coisa
há que impeça este avivamento. Pode ser, por exemplo, o orgulho, pode ser a vaidade, pode ser o afeto demasiado às coisas materiais, pode ser a idolatria a algum bem que nós temos, pode ser o excesso de trabalho, pode ser algum rancor, ouçam, irmãos, algum rancor guardado no coração, pode ser a falta de perdão para um irmão. Mas veja o que diz o salmista no Salmo 66 e o versículo número 18. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Isto diz a bendita palavra de Deus. Então, amados irmãos, nosso coração precisa estar limpo para Deus poder ouvir. Deixe-me concluir. Verso número 14. Depois de tudo isto, o que é que diz o verso 14, a parte final? Então, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amados, se o crente seguir este princípio, oh irmãos, olha o que acontece. Deus ouvirá a oração do crente. Aleluia! Irmãos, não existe coisa mais importante para o cristão do que saber que Deus ouve as suas orações. Que as suas orações cheguem à presença de Deus. E para elas chegarem à presença de Deus, tens que ser fiel a Ele. Que Deus pode responder à tua oração. E aqui afirma, então eu ouvirei dos céus. É isto que diz a Bíblia. Quando nós somos fiéis, Deus ouve dos céus. Crente que cumpre os requisitos para Deus, Deus ouve as suas orações. E o que é que diz mais? Não apenas Deus ouvirá a nossa oração, mas isto alegra o meu coração. Deus perdoará os nossos pecados. Ter os pecados perdoados, me parece que é um grande alívio para todos nós. Aleluia. Saber que os meus pecados foram perdoados. Daí que o Salmo 32 e o versículo número 1 diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Davi dizia isto por experiência própria. Depois que o pecado é perdoado, chega o alívio. Depois que o pecado é perdoado, chega a alegria. Depois que o pecado é perdoado, chega a paz. Quando os pecados são perdoados, amados, são removidas as barreiras para o avivamento chegar. Os obstáculos são tirados e nada impede o crente receber o avivamento de Deus. E por último, sararei a sua terra. Aleluia. Sarar a terra é tirar a esterilidade da terra dos nossos corações. Ficamos prontos para dar fruto, para vivermos o verdadeiro avivamento. Outrora a terra estava estéril, agora estava seca, estava sem vida. Agora a terra está sarada, está com vida, está frutífera. Os pastos tornam-se verdejantes, cheios de vida. As plantações começam a vingar, dando frutos na estação própria. Deus quer sarar a tua terra. Deus quer curar o teu coração. Deus quer trazer avivamento ao teu coração. Deus quer te avivar. Deus quer avivar a sua igreja. Deus quer que esse avivamento seja estendido a todos. Amados irmãos, seja um crente avivado em nome do Senhor Jesus. A Deus toda a glória e amém. Aleluia. Deus guarda cada um de nós. Vamos agora, irmãos, ouvir mais um cântico para a glória do Senhor através das nossas queridas irmãs. Que doce voz tem meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer que lhe ouvi dizer: vem meu filho, vai escutar o que eu fiz por ti, tudo que
chamou-me não só uma vez, tantas que eu, triste e humilhado, pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer que lhe ouvi dizer: vem, meu filho, vai escutar o que eu fiz por ti, tudo o que sofri na cruz para te resgatar. Jesus não me deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinha. Qual maior prazer que lhe ouvi dizer: vem, meu filho, vai escutar o que eu fiz por ti, tudo o que sofri na cruz para te resgatar. O que eu fiz por ti, tudo o que sofri na cruz para te resgatar. Então, meus amados irmãos, depois deste tempo de louvor e deste hino maravilhoso que temos acabado de ouvir, irmãos, resta-me apenas desejar a continuação de uma boa noite para os irmãos. Nossa próxima oportunidade será no domingo, se Deus quiser, estaremos aqui. Até lá, aproveito para pedir aos irmãos, continuemos a orar pela obra de Deus, pelo povo de Deus em geral, por toda esta área do Sotavento Algarvio, desde Quarteira, Lolé, até Vila Real de Santo António, Tavira. Oremos aqui também por nós em Olhão e em Faro, e já disse no domingo e quero continuar a dizer aos irmãos de que, querendo Deus, se tudo correr bem, se não houver nada em contrário, nossa oportunidade de estarmos juntos será, querendo Deus, no dia 31 de maio, a um domingo, irmãos. Portanto, vamos continuar a orar, vamos continuar a fazer a nossa parte. Irmãos, ainda estamos numa situação difícil, o problema ainda não passou, ainda existe o problema. Vamos continuar a orar, pedir ao Senhor a sua bênção, a sua proteção, e certamente acredito que dias melhores virão também. Então inclinemos as nossas cabeças e oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, nós te damos mais uma vez graças por tudo o que tens feito por nós até este preciso momento. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de termos estado juntos, claro, não na casa de oração, cada um nas suas casas, mas continua a abençoar o teu povo onde quer que eles estejam. Também te pedimos que abençoes a cada um de nós aqui também. Deus, derrama a tua graça, derrama a tua unção, os irmãos que nos têm ajudado, as irmãs que têm ajudado no tempo de louvor. Senhor, sê com todo o teu povo e ajuda-nos até que de novo possamos aqui estar para glorificar e exaltar o teu nome. Pai, te pedimos em nome de Jesus, para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Amém. E os irmãos certamente podem dizer um amém bem forte, e até domingo, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.